responsáveis, pensar em programas de inclusão de catadores, pensar quais são as áreas degradadas do Estado e como vai ser a forma de remediar essas áreas. Tudo isso, pensar como é que vai ser o controle e a fiscalização do gerenciamento de resíduos. Então, tudo isso tem no plano de resíduos e tem também e é o conteúdo previsto para o estadual. Pode passar. Aí o plano de resíduos, desculpa aí, tá passando acho que o carro do ovo, gente. Deixa eu ver se é o carro do ovo. Eu não estou conseguindo identificar. Ou pode ser o carro, aqui passa o carro da vassoura e aqui também passa o carro que compra panela velha. Não sei se passa da casa de vocês. É até uma forma de reciclagem, de destinação, entendeu? Você não sabe onde jogar fora a panela, aí passa o carro da panela velha. É tipo um ferro velho itinerante. Isso não deixa de ser uma forma de destinação. Ai, ai. Então, o Plano de Resíduos Sólidos de 2013, ele também é conhecido como Pacto pelo Saneamento. Ele é baseado em dois programas principais, o Rio Mais Limpo e o Lixão Zero. Aí ele fala muito dos consórcios, de consórcios de aterros, de eliminação de lixões, da logística reversa e do ICMS verde, do uso do ICMS verde. E ele também fala de programas associados, que vão desde programas voltados para coleta seletiva até programas voltados para ecomoda e ecobuffet, que seria para alimentação. Pode passar, por favor. Tem programas que eu nunca consegui ver. Eu tenho que um dia parar e ver assim, que é, como é que foi esse eco buffet? Eu não vi. Vou até procurar um dia, quem sabe sobre tempo. Ficou esse negócio no meio do mapa aí, eu tenho que tirar depois no PowerPoint, eu já vi. Esse mapa aí são os locais, porque uma das metas é que todos os aterros sanitários no estado do Rio de Janeiro, eles fossem para disposição regional. Ou seja, nenhuma cidade tendo uma solução individual. Mas o que acontece? Essas soluções individuais ainda existem, tá? Se vocês olharem esse programa Lixão Zero da evolução de 2010 a 2014, o Rio de Janeiro ele foi bem genial na questão de eliminação de disposição inadequada. Em 2010, 11% só ia para aterro sanitário. E isso tem muito a ver com a CTR Santa Rosa, gente. Porque a CTR Santa Rosa, né, o aterro de Seropédica, é um aterro sanitário. Mas antes, para onde que iam os resíduos do município do Rio de Janeiro? Iam para o aterro de Gramacho. O aterro de Gramacho é um aterro controlado. O fato dele começar a funcionar, né, em 2000, acho que em 2012 ele já estava recebendo resíduo, fez com que diminuísse bastante. Mas se você olhar de 2010 para 2014, do Rio de Janeiro tendo disposição a 100% apenas até 95, 96%. Chegou a ter 5 lixões no máximo no estado do Rio de Janeiro, 3 a 5 lixões, muito pouco mesmo. Só que com o problema os problemas econômicos que começaram após 2014, muitos locais que faziam a disposição ambiental adequada para aterro passaram a fazer disposições não ambientalmente adequadas. Então, ali está mostrando, já tinham consórcios formalizados 6, consórcio em formação 2, arranjos regionais em definição, que era previsto pelo INEA
para conseguir fazer essa disposição consorciada eram 9, eles estão em amarelo no mapa. Eu vou ter que tirar esse negócio no meio aí para vocês verem os detalhes. Os municípios que já tinham consórcios eram 47, aterros sanitários operando quando foi feito o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro eram 19 e se previa mais 27 aterros. Pode passar, por favor. E sobre o diagnóstico da situação atual, né? Tem 3 gráficos de 3 tipos de resíduos, né? Resíduos sólidos urbanos, da ordem de 500 mil toneladas por mês, a região metropolitana gerando 83% desses resíduos, e uma média de 0,77 quilos por dia. Aí é a quantidade de úmidos e recicláveis, né? 53% desse resíduo matéria orgânica. Embaixo, os resíduos de serviços de saúde, da ordem de 8,3 toneladas por mês, sendo 47 não recicláveis, 13 recicláveis, porque a parte administrativa de um hospital, de uma clínica, gera resíduos recicláveis. Aí não é resíduo que é potencialmente infactante, por isso que ele está incluso aí. E demais resíduos especiais, 40%. Para resíduos de construção civil, 583 mil toneladas por mês, 7 milhões de toneladas ao ano. 79 na região metropolitana, 21% nas demais regiões e 98% são resíduos de construção e o resto, 2%, é papel, vidro, metal que é gerado na obra. Pode passar, por favor. E tinha as principais metas desse plano: erradicar lixões e disposição final de aterros sanitários. Até 2014, o INEA achou que ia conseguir. E foi por pouco, gente. Ele chegou a 98% de disposição adequada no estado do Rio. Tinha, como eu falei, 3 ou 5 lixões, algo assim. Remediação das áreas degradadas. Então, esperava que até 2018 todos os lixões seriam remediados. Elaboração e revisão dos planos. Achava que todos os municípios do Rio de Janeiro iam ter planos de resíduos sólidos até 2014. Municípios com cobrança de taxa voltada para lixo. Achava que até 2018 todos os municípios iam fazer isso. Aproveitamento energético dos gases gerados em aterros sanitários, como o biogás. Esperava-se que até 2024, 100% dos aterros em funcionamento no estado do Rio iriam aproveitar os seus gases para energia. Consolidação dos arranjos municipais e consórcios, porque a ideia do INEA é que essas soluções individuais elas se tornem consorciadas e ocorram arranjos em que esses aterros deixem de ser só soluções individuais e que sejam construídos também aterros para atender um grupo de municípios, numa localização está os municípios incluídos no consórcio. Por exemplo, Nova Friburgo, é uma cidade da Serra, foi a cidade até onde eu cresci, é um aterro de solução individual. Lá só recebe o lixo de Friburgo. Esperava-se que esses arranjos municipais e consórcios fossem executados e finalizados até 2033. E cooperativas organizadas, incorporadas aos sistemas municipais de coleta seletiva, a gente vai ver como que é isso. Esperava-se que até 2018 todas as cooperativas de catadores aqui no estado do Rio de Janeiro fossem associadas ao sistema municipal de coleta seletiva. Pode passar. Aí, gente, o que tem a dizer? Esse plano, infelizmente, ele não conseguiu cumprir tudo que ele prevê. Nem todas as cooperativas de
de recicláveis estão associados à coleta seletiva municipal, até porque não tem coleta seletiva municipal, ainda tem um monte de município que não tem plano, tem municípios que estão elaborando plano há anos. Nova Iguaçu está elaborando plano há anos, está lá em elaboração e não finaliza. Tem atualmente o último estudo que foi feito sobre a situação dos resíduos sólidos aqui no estado do Rio, é de 2018, e fala que ainda 25% de todos os resíduos sólidos urbanos aqui no estado vão para disposição inadequada. E fala que ainda tem 10 lixões em atividade e 19 aterros controlados em atividade. Então, o Rio de Janeiro foi no quase de conseguir eliminar os seus lixões, mas ele ia eliminar os lixões antes do plano, para você ter uma ideia, né? Porque a ideia é que você faça o plano e depois elimine o lixão, né? E né, chegou ao ponto de quase conseguir eliminar os lixões antes da elaboração dos planos por todos os municípios. Aí vem o terceiro nível do plano, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que tem pela sigla PMGIRS. Vocês não vão ver a sigla PMRS, não é Plano Municipal de Resíduos Sólidos. É Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E o seu conteúdo mínimo está no artigo 19 e é muito similar com o conteúdo mínimo dos planos estaduais e nacionais. Pode passar, por favor? Aí tem um resumão, mas basicamente tem que começar com um diagnóstico da situação de resíduos sólidos no município, não apenas os resíduos sólidos urbanos, mas com relação a resíduos de saúde industrial. Tem que ter um levantamento de áreas para disposição final ambientalmente adequada, tem que ter um planejamento e a operacionalização da coleta do lixo urbano pela limpeza urbana, tem que ter todo o planejamento ligado a esse sistema de limpeza urbana, tendo, por exemplo, os horários, as regras de transporte, a definição de responsabilidades. Tem que fazer um levantamento como vai ser a logística reversa no município, como vai ser a coleta seletiva, a relação entre coleta seletiva e logística reversa. Tem que falar como o município vai regular os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um plano que as empresas têm que fazer, né? Empresas e instituições públicas também, né? Vai ser o tema da nossa aula de amanhã. O município tem que falar como é que ele vai fazer para o cumprimento do artigo 20, que é o artigo que fala do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tem que ter programas de metas de redução, reutilização, reciclagem, avaliação do passivo ambiental e medidas saneadoras, programas de ação preventiva e corretiva, como vai ser feito o cálculo da cobrança da taxa do lixo, programa de inclusões de catadores, programas de educação ambiental, ou seja, são 19 itens e a periodicidade de revisão. A maioria dos planos coloca 4, porque é o tempo previsto em lei. Pode passar. E os municípios com menos de 20 mil habitantes, que são 90% do país, né, podem fazer um plano simplificado, não precisam ter esse plano gigante que é o Plano Municipal de Gestão Integrada. Mas isso só é possível se eles não tiverem, por exemplo, em área turística, porque a área turística tem população flutuante. Então, em baixa temporada, tem menos de 20 mil habitantes. Mas quando chega a alta temporada, vira uma metrópole. Tem muitos municípios de interesse turístico que são assim. Então, esses municípios que são de interesse turístico, eles têm que fazer o plano adequado. Se eles também tiverem uma grande quantidade de unidades de conservação, uma grande quantidade de área protegida por parques, também tem que fazer o plano normal.
e se tiverem numa área de influência de empreendimentos ou atividades com impacto ambiental significativo. Então, por exemplo, às vezes o município é muito pequeno, mas ele está próximo a uma zona industrial muito grande, que gera muitos gases, efluentes, resíduos sólidos. Então, por essa proximidade, por estar numa área de influência, tem que fazer um plano normal, não um plano simplificado. Pode passar, por favor. Aí, gente, eu falei para vocês da Confederação Nacional dos Municípios, né? CNM, a sigla, né? Foi uma associação criada entre todos os gestores públicos de todos os municípios do país, justamente para eles poderem discutir seus maiores problemas, trocar experiências e se unir em determinadas pautas. Um grande algoz é essa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem que fazer plano, tem que eliminar lixão e muitos municípios não têm. Aí o site da Confederação Nacional de Municípios montou um site chamado Observatório dos Lixões. Nesse site você verifica, está sempre sendo atualizado quais são os municípios que finalizaram seus planos, quais são os municípios que eliminaram seus lixões, quais são os municípios que têm iniciativa de coleta seletiva, que têm compostagem, que fazem a destinação no próprio município ou no município vizinho. Todos esses dados estão lá no Observatório dos Lixões. Então, eu sempre olho, né? Então, esses dados são recentes, que só 31% dos municípios têm plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, ou seja, tem 68 por fazer, é muito plano ainda. 34,4% estão em elaboração. 37% dos municípios fazem disposição ambientalmente adequada, ou seja, encaminham seus resíduos para os aterros sanitários. Aí, só lembrando um detalhe, gente, muitos municípios são muito pequenos, então eles não geram tantos resíduos. Então, é por isso que se eu pegar o total, que é 505.564, eu vou observar, acho que são 1.700. Só 1.700 ou 1.900 municípios estão encaminhando seus resíduos para aterro sanitário. Mas se eu pensar no total de resíduos gerados no Brasil, não é 37 só, é 58, é quase 60. Por quê? Porque São Paulo é um município que é quase um país, com mais de 10 milhões de habitantes. Então, colocando o total de resíduos gerados no país, nós temos 58% desses resíduos sendo encaminhados para aterro sanitário, que é a disposição ambientalmente adequada. Mas se a gente pensar em número de municípios, quantos municípios no total de municípios estão encaminhando para aterro sanitário, esse valor é de 37%. Espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença, porque às vezes as pessoas pensam assim, ué, mas não era 58%? Aí, não, gente, 58% é total gerado, mas por município é 37%. Municípios que têm iniciativa de coleta seletiva, fizeram alguma lei municipal para coleta seletiva, 40%, 2.251, são 2.000, eu coloquei até o número ali, 2.064 municípios que encaminham resíduos para aterro sanitário. E municípios que têm iniciativa de compostagem são 10,6%, 594. Isso atualmente, até hoje, dia 1º de julho, né? Porque esses dados são sempre atualizados. Pode passar. Situação dos planos municipais no Brasil. Então, esse site é bem interessante porque ele tem um mapa do Brasil com todos os municípios e você coloca o que você quer verificar. Eu fui lá hoje e coloquei plano municipal. Só o município de São Paulo tem mais gente que Portugal, exato. Então, por isso que no total parece muito mais do que se a gente pensar para número de municípios. Então, lá no site do Observatório dos Lixões, eu fui lá e coloquei em nível nacional, plano municipal. Aí aparece esse mosaico, em que verdinho são os municípios que já finalizaram o seu plano.
Em amarelo, que está em elaboração. Em rosa, é que ainda não iniciou. E em cinza, que não há informação, simplesmente. Não se sabe o que está acontecendo, tá? Então, reparem que a região sudeste, ela concentra maior, a sudeste-sul e um pouco do centro-oeste, concentra a maior parte dos municípios que tem plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos já finalizados. Pode passar, por favor. Destinação final no Brasil, né? Então, que está em verdinho é que vai para aterro sanitário, em rosa é que vai para aterro controlado ou lixão, e em cinza é que não se sabe o que está acontecendo, se está indo para aterro sanitário ou para lixão. Se não se sabe o que está acontecendo, provavelmente, né, não deve estar tendo a disposição final ambientalmente adequada. Pode passar. E com relação ao nosso estado, gente, também é possível você ver por estado. Então, fui lá no site do Observatório dos Lixões e coloquei estado do Rio de Janeiro. Então, em verdinho, são os municípios que têm Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos finalizados. São só 16, gente. Reparem que a Baixada Fluminense não tem um município com o plano finalizado, nem Seropédica. Nova Iguaçu estava em elaboração. Então, são muito poucos. Ó, Niterói, Rio de Janeiro, não sei se ele é Resende ou Volta Redonda, aí Teresópolis, Nova Friburgo, aí não sei se é Cordeiro, Cantagalo, Macaé. São pouquíssimos municípios que têm o seu plano finalizado aqui no município. E muitos em elaboração, 51, mas em uma elaboração, ó, eterna, que não passa. Pode passar, e você pode passar, por favor, Bernardo. Destinação final de resíduos sólidos. A destinação final já é mais animadora, porque está bem verdinho, porque tem muitos municípios que já tinham aterro sanitário, embora não tivessem planos. O próprio município do Rio de Janeiro, ele já tinha aterro sanitário, né? O aterro sanitário de Seropédica, que é a CTR Santa Rosa, já recebia resíduo do município do Rio de Janeiro antes dele concluir o seu plano, que foi em 2015, quando foi lançado. Tá? Então, pode-se observar que é um número considerável de municípios no estado do Rio de Janeiro que encaminham seus resíduos para aterro sanitário. Pode passar. Aí agora a gente vai dar uma olhadinha no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade do Rio de Janeiro, que foi lançado em dezembro de 2015. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação nesse momento? Parece que não, né? Pode passar, por favor. Aí o que aconteceu, gente? O plano do Rio de Janeiro, ele não está na ordem do conteúdo mínimo do. Então, eu joguei os pontos do conteúdo mínimo, mas não está na mesma ordem que está prevista pela legislação, tá? Então, a primeira coisa aqui é diagnóstico da situação atual do município do Rio de Janeiro, né? Isso em 2014. Primeira coisa, tem os mapas em áreas de planejamento, em roxo é a Zona Oeste, em bege é a área de Jacarepaguá, Baixada de Jacarepaguá, em cinza, Zona Norte, em rosa, Zona Sul, e em verde a Zona Central, né? A AP1 é Zona Central, a AP2 Zona Sul, AP3 Zona Norte, AP4 Jacarepaguá, Baixada de Jacarepaguá, e AP5 Zona Oeste. Eu confundi Zona Oeste com Zona Norte. Mas a AP5 é a Zona Oeste, a roxinha. E embaixo tem a população e a quantidade de resíduos coletados e per capita, ou seja, quanto que as pessoas geram por dia.
Então, o local em que se gera mais resíduos é no centro do Rio de Janeiro, provavelmente, né? Um centro comercial, é um centro de empreendimentos, então acaba muita gente estando no centro do Rio de Janeiro todo dia. Também é uma área residencial considerável, então lá tem 2,3 quilos de lixo são gerados por habitante por dia, com uma população estimada de 307 mil. A Zona Sul, com 1.006.780, gerando 1,33 quilos de lixo urbano por habitante por dia. A AP3, que é a Zona Norte, gerando 1,41 quilos por habitante por dia, com uma população de 2.400.000 habitantes. A AP4, que é a Baixada de Jacarepaguá, com quase 1 milhão de habitantes, gerando 1,4 quilos por habitante por dia de lixo urbano. A AP5, que é a Zona Oeste, com 1.749.659 habitantes, gerando 1,38. Então, reparem que não há muita diferença na geração de lixo entre a região da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste e Baixada de Jacarepaguá. Onde está gerando mais lixo é mesmo na região central. Sabe, isso demonstra muito o quanto que a atividade comercial, gente, o quanto que a atividade de empresas é um grande gerador de resíduos. Sabe, o fato de ter indo muita gente trabalhando nesses locais faz com que seja gerada uma grande quantidade, tanto que mesmo mesmo regiões diferenciadas do Rio de Janeiro, que tem situações econômicas diferenciadas, a geração de resíduos está bem similar. Resíduos, aí no lado direito, esse quadro 1. Resíduos sólidos encaminhados às unidades de disposição final do sistema público da cidade do Rio de Janeiro. Então, é gerado como lixo domiciliar cerca de 4.900 toneladas por dia. De lixo público da rua, 2.832 toneladas por dia de lixo gerado. Resíduo de serviço de saúde, 2 toneladas por dia. Total da competência municipal, 8.370. E os grandes geradores, incluindo resíduos da construção civil, geram 857 toneladas por dia. Mas isso, gente, desses grandes geradores aí, incluindo o RCC, quando é um lixo que não é competência da Conlurb, que é a empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, coletou aquele lixo e encaminhou para o aterro seropédico. Porque, na verdade, a quantidade de resíduos gerados pelos grandes geradores, pela atividade comercial, pelas obras, pelas indústrias, pelo resíduo de serviço de saúde, é bem grande. A gente vai ver isso daqui a pouco. Com relação, então, aí é o gráfico embaixo, mostrando a relação do que vai para o aterro seropédica, né? Lixo domiciliar, a maior parte, lixo público, uma pequena parte de grandes geradores e outra coisa de resíduo de emergência, resíduo de serviço de saúde, entre outras coisas. Pode passar, por favor.